Eu fiz uma pesquisa para saber o que foi que Deus operou através de Elias. Com a sua capa, ele abriu o rio Jordão, profetizou uma grande seca, aumentou o azeite e a farinha da viúva, deu vida ao filho da viúva, destruiu o altar de Baal, decretou o fim da seca. Isso quer dizer, ele orou e Deus fechou o céu, e Deus só abriu o céu depois que ele orou de novo e disse: Deus, pode abrir o céu novamente. Ungiu Eliseu profeta em seu lugar, desarmou os sírios diante de Israel, lavrou a sentença do rei Acabe, profetizou a sentença de Jezabel, a morte de Acasias. 102 homens são consumidos pelo fogo através da ordem do profeta Elias, e profetizou a ruína e a morte de Jeroão, rei de Judá. E Eliseu está caminhando com esse homem, e ele pede para Elias: quando você for arrebatado, eu quero porção dobrada do Espírito que está em você. Então ele estava querendo: olha, eu quero fazer o dobro dos milagres que você fez. Eu quero agir no poder e na unção que Deus tem colocado na sua vida, de uma maneira que ela venha dobrada, duplicada, de uma maneira que venha impactar a vida das pessoas. E quando está chegando o momento de Elias ser arrebatado no redemoinho, e alguns até cantam numa carruagem de fogo, nós iremos subir como Elias subiu na carruagem de fogo. Eles passam por 4 lugares. Gilgal quer dizer círculo. Em Gilgal nós observamos que Eliseu e Elias passam pelo tratamento com a carne. Eles são tratados com a carne. Eles são levados a remover as pedras. Gilgal é lugar de circuncidar. Josué circuncidou todos os homens que nasceram durante os 40 anos no deserto. Quando eles saíram do deserto, depois de 40 anos, Josué circuncidou a todos os homens. Isso fala de pureza, isso fala de purificação, de tratamento, de mortificação da carne. Gilgal é lugar da aliança, do concerto com Deus. Abraão, depois que entrou em Canaã, ele foi a Gilgal, e Gilgal ficava no centro de Canaã, e lá ele ofereceu e ele levantou um altar a Deus. Em Gilgal, Elias e Eliseu deveriam mortificar a carne, que representava a vontade humana, os desejos impróprios, a soberba da vida. Deveriam também em Gilgal remover as pedras, a pedra da incredulidade, a pedra do medo, da fobia, do ressentimento, da amargura. Então você hoje tem que passar por Gilgal. Você tem que mortificar a sua carne. Só existe um que pode mortificar a sua carne, é Jesus Cristo, através do sangue poderoso dele. Só ele tem esse poder para limpar o seu coração, limpar a sua alma. Você precisa passar por Gilgal. Você precisa mortificar a sua carne, para que você possa realmente viver o sobrenatural, entrar no sobrenatural de Deus. Você não pode estar na carne. Na carne nós não podemos fazer nada, mas no Espírito nós podemos dizer, como disse Paulo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Casa onde Deus habita. Betel, lugar de adoração. Abraão edificou um altar também ao chegar em Betel, em Canaã. Interessante que Betel, depois de Jerusalém, é a cidade que mais aparece na Bíblia. Ela vem em segundo lugar. A Bíblia fala muito de Jerusalém e depois fala muito de Betel. Betel é um lugar de visões, revelações,
de sonhar os sonhos de Deus. Aí você pode dizer, pastor, então vamos aproveitar, vamos aí fretar um grande avião e vamos todos nós para Betel, porque a gente tem que ir a Betel. Você não precisa fisicamente ir a Betel. Betel simboliza a casa de Deus, e a casa de Deus é onde você reúne 2 ou 3, aí Deus se faz presente. Amém. Então Deus se faz presente na casa do Aldo, Deus se faz presente na casa da Marlene, Deus se faz presente lá na casa da irmã Jô, lá em Boca Raton, onde o vento faz a curva, Deus se faz presente lá também, Deus se faz presente lá em Key Biscayne, quando a gente se reúne, Deus se faz presente lá na Little Havana, quando a gente se reúne, Deus se faz presente quando você na sua casa levanta a sua mão e adora a Deus. Aí Betel está estabelecida para a glória do nome do Senhor. Quando você vem à casa de Deus, você está vindo para Betel. É muito bom a gente reunir na nossa casa, é muito bom a gente reunir na casa de todas essas pessoas, da Márcia, toda semana tem lá na casa da Márcia, reunião das mulheres de manhã. Temos vários lugares na cidade onde a gente reúne o povo. Mas aqui que foi estabelecido como casa de Deus, você tem que valorizar vir à casa de Deus. Lugar de derrubar muralhas, fortalezas, abrir caminhos, lugar de pôr novas estratégias, de conquistar território do inimigo, lugar para desmascarar o inimigo, como foi feito com aquele cego, o cego de Jericó. Jericó representa as fortalezas dos nossos inimigos, principados e potestades na região celestial. Somente depois de passarem por Betel é que Elias e Eliseu foram para Jericó enfrentar os inimigos, agora cheios do Espírito Santo. Aleluia. Cheios do Espírito de Deus. Eles venceram aquele estágio. Você tem que passar essas etapas. Você tem que passar esses estágios. Não existe nenhum rio abaixo do nível do mar. Porém o Jordão está abaixo do nível do mar. E ele é o único rio que desemboca no Mar Morto. Interessante. Fala sobre descer. A palavra Jordão quer dizer o que desce. Capítulo 18 de Jeremias, Deus diz assim para Jeremias: Jeremias, desce à casa do oleiro, que lá eu vou te mostrar o que eu quero fazer. Olha que interessante. Jacó atravessou o Jordão, e ele é um rio que não é navegável. As suas correntes são fortíssimas. As pessoas só podem atravessar o rio Jordão no lugar em que dá para atravessar a pé. Não é um rio muito profundo, talvez no máximo 4 metros, no lugar mais fundo. Mas as suas águas são violentas, a corrente é violenta. Jacó atravessou, depois ele atravessou com a sua família. Gideão atravessou o rio Jordão, Davi atravessou o rio Jordão, Josué com todo o povo de Israel atravessou o rio Jordão. Elias, antes de ser recebido, retomado no redemoinho, ele atravessou o Jordão. Eliseu atravessou o Jordão. Primeiro milagre. Olha que interessante, ele começa com o último milagre que Elias realizou. No capítulo 2, verso 8, Elias abre o Jordão e passa a pé seco para o outro lado. Eliseu fala: eu quero porção dobrada do que está em ti. Já passamos por Gilgal, já passamos por Betel, por Jericó. E na hora que Elias está sendo tomado, ele joga, ele lança a sua capa, e Eliseu agarra a capa. E eu quero aqui fazer uma tipologia, que essa capa não é outra coisa senão a cobertura do nome de Jesus sobre a sua vida. A unção de Deus sobre a sua vida. Não era o poder da capa, não.
Era o poder da unção de Deus que estava sobre Elias. Simbolicamente, ele lança, ele está subindo, e Eliseu agora fica desesperado. Ei, don't forget it. Lança a capa aí. E ele lançou a capa. Ele recebe a capa. E agora? Elias já foi. Ele começa o seu primeiro milagre por onde Elias havia terminado. Tem muita gente sonhando e olhando os grandes homens da Bíblia, os grandes homens dos nossos dias. Quantas mulheres que se espelham em Katharine Kuhlman, quantas mulheres se espelham em Joyce Meyer e tantas outras. É através de você que Deus quer dar continuidade aos milagres. Ele quer que você atravesse o Jordão hoje. Naamã foi curado da lepra no Rio Jordão. E Jesus começa o seu ministério logo depois de ser batizado no Rio Jordão. O Senhor está te convidando hoje a atravessar o Rio Jordão. Chegou o momento de viver, de ver os milagres em sua vida, na sua família, na sua casa, nas suas finanças, na sua saúde. Chegou a hora de passar e superar todos os obstáculos que estão impedindo você de passar para essas outras fases, de ir em direção ao sobrenatural, de ver os céus se abrirem e a terra tremer.